Bom dia, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Com certeza que sim, né? Porque é um novo dia, você abriu seus olhos, você então é grato a Deus por essa nova oportunidade, pelo renovo, pelo bom descanso, né? Por abrir seus olhos, né? Por o Senhor permitir esse favor para então você ter mais um dia de vida, mais essa oportunidade, né? Para viver e desfrutar, porque independente de qualquer situação que você se encontrar, né? Momento que você percebe, né? Que você é uma pessoa livre, então você desfruta em todas as situações, né? O que eu quero dizer com isso é que você percebeu então sua real identidade, né? Então você percebeu que você é uma pessoa livre, totalmente livre, né? É sobre isso que eu quero falar hoje um pouco para você, né? Para vocês, né? Então eu te pergunto, né? Quais são as cadeias que te aprisionam, né? Isso envolve muita coisa, né? Na nossa vida, né? Nós vivemos muitas vezes muitos anos com as correntes. Nós vivemos aprisionados, né? Nós vivemos na cadeia, né? Isso pode ser em relacionamento, no seu relacionamento, isso pode ser na sua família, né? Pode ser no trabalho, né? Pode ser em ideologias, pode ser na pornografia, né? Pode ser na política e também na religião. Então perceba, né? Eu quero falar sobre isso para vocês hoje, para você refletir, né? Em qual dessas cadeias que você se encontra, né? E infelizmente, muitos de nós, né? Estamos com toda essa bagagem, com todas essas cadeias na nossa vida, né? Tendo problema de relacionamento, né? E se mantendo nessa prisão. Às vezes não é um relacionamento bom, é um relacionamento que está afetando a nossa saúde mental, né? E automaticamente o nosso corpo físico, né? Com problemas de saúde, né? Às vezes os nossos problemas são problemas familiares. Acontece muito quando, por culpa muitas vezes nós mesmos não exercer governo sobre a nossa família, sobre o nosso lar, né? Pode ser uma prisão conosco mesmo, uma prisão mental, porque às vezes nós carregamos costumes, né, familiares, né? Muitas vezes nós imitamos os outros, né? Passamos muito tempo imitando, fazendo a mesma coisa que os outros fazem, né? Pode ser uma prisão de trabalho, né? Que muitas vezes você está num trabalho que te exige muito esforço físico, e muitas vezes ainda você não ganha um salário justo, pode não estar ganhando um salário justo, e você se mantém ali achando que você não pode sair dali, né? A tua prisão mental não te deixa sair dali, evoluir, né? Procurar outras maneiras, encarar diferente, ou até mesmo estudar, buscar sabedoria para ti mesmo ser autônomo, montar o teu negócio, né? Enfim, explodir, né? Você vai então descobrir o quanto você é poderoso, o quanto você vale mais que isso, né? Aí as ideologias, né? Você
muitas vezes tem uma ideologia que já traz de família, né? Uma ideologia religiosa, uma ideologia de costumes, né? Uma ideologia de gênero, né? Então, pode ser uma cadeia também de pornografia. Quantas pessoas se mantêm, né? A sua mentalidade só pensando em pornografia, né? Só olhando vídeos e vendo em grupos de pornografia, né? E pode ser uma ideologia então política, que é muito grave, né? Muito grave. Você ter uma ideologia política e se impor, né? Com a sua ideologia política, né? E muitas vezes se deixando governar por opiniões, ideologia de outras pessoas, né? E como isso acontece, né? Você, numa roda de debate político, você quer impor a sua opinião, né? E em grupos ou até usando as redes sociais, você quer impor a sua opinião de qualquer maneira, e ainda muitos usam um jeito ofensivo, né? De que jeito, Marcos? Aqueles que não são da tua mesma opinião política, você acha que são as pessoas débil mental, que são as pessoas ignorantes, que são burros, como isso é o que mais nós vemos na política acontecendo no nosso país, né? E daí tem uma prisão também muito grave, uma prisão mental, que é a prisão religiosa, né? Quando que já traz de família uma determinada religião, né? Ou então você segue uma congregação, você segue aqueles mesmos costumes, né? E você não sai disso, né? E você muitas vezes se deixa ainda liderar e governar, né? Por líderes soberbos, muitas vezes, né? Entende? São pessoas muitas vezes que em todas essas áreas são aprisionadas e querem da mesma maneira te aprisionar. E assim você não consegue explodir na vida, você não consegue ser diferente. E muitas vezes, quando você quer fazer a diferença, as pessoas querem te rotular, né? Eu te dou um exemplo disso. Tem pessoas que quando eu comecei a fazer esses vídeos, né? Quando eu abracei essa causa, né? Por mim principalmente, né? Por Deus, pela minha família, pela minha mudança, né? As pessoas já querem te rotular, as pessoas já querem te chamar de pastor, né? E eu te digo que eu não sou pastor de religião nenhuma, eu simplesmente te digo que a partir do momento que eu descobri que a minha real identidade, imagem e semelhança, a partir do momento que eu aprofundei conhecimento nos ensinamentos do Senhor, eu simplesmente sou livre, né? Andando no caminho correto, dentro das coisas certas, né? Eu faço o que eu quero, porque eu sou livre. Então eu me senti capaz de fazer isso, juntei toda a minha bagagem, minhas experiências, né? Comecei a testemunhar, né? Para assim como eu, as pessoas também se libertarem, né? Então, isso então é sair de uma prisão, isso então é ser livre, né? E eu te digo que se você quer ser feliz, exerça a sua identidade plena. E qual é a minha identidade plena, Marcos? Imagem e semelhança. Você é livre. E quando você ser livre, né? Então você vai seguir a Jesus, seguir os seus ensinamentos, né? Você vai exercer governo
sobre si mesmo, governo sobre as suas decisões, né? Tanto elas políticas, religiosas, né? Decisões de relacionamento, né? Então você vai sendo livre, exercer essa liberdade. E exercendo essa liberdade, você vai desfrutar. Você vai desfrutar de todas as situações, né? Você desfruta com bom sono, você desfruta buscando conhecimento, sendo grato, você desfruta de todas as atividades durante todo o seu dia, né? Eu te digo que aqueles que tentam te aprisionar em qualquer área, mas vamos usar né? O líder religioso é o religioso que tem a religiosidade, né? Soberbo, né? Ele vai te dizer: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou salvo porque eu faço isso e faço aquilo. Ele vai tentar te dizer: faz isso, faz aquilo, né? Ele vai tentar te rotular uma determinada nome de congregação, de igreja, né? E ele vai tentar procurar sempre te manter numa prisão, né? Pior que isso, numa prisão de ignorância, para que você realmente não descubra a sua real identidade, para que você não perceba realmente quem você é, né? E eu te digo que o verdadeiro, aquele que não se rotula, tem muitos que são religiosos e se rotulam apóstolos, né? Mas eu te digo que o verdadeiro apóstolo de Cristo, este vai te dizer: sai dessas prisões. Você é imagem e semelhança. Você tem o poder. Você consegue. Esse é o verdadeiro apóstolo de Cristo. Entende? Ele vai dizer para você de como ele saiu. Ele vai testemunhar para você de como ele saiu. Ele vai dizer para você que unicamente você precisa, né, entender verdadeiramente tudo o que Jesus quis dizer na sua passagem aqui na terra. Ele vai te dizer verdadeiramente que você tem que seguir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo em atitudes. Ele vai te dizer que você é livre. O verdadeiro apóstolo do Senhor, então, quando você buscar um auxílio, um conselho, né? Ele vai te dizer verdadeiramente em atitudes o que você deve fazer. E não como muitos religiosos vai simplesmente te dizer que um milagre vai acontecer, né? Vai simplesmente dizer que Deus proverá, Deus vai fazer um milagre na sua vida, né? Deus está envolvido sim, mas o verdadeiro apóstolo vai te dizer que o milagre é você, que Deus já habita em você, o Espírito Santo já habita em você, né? E as decisões partem de você, né? É isso que eu quero te dizer, né? Eu quero dizer para você que, fazer uma pergunta para você. Você acha que tem mais presidiário real ou emocional? No nosso país nós temos em torno de 1 milhão de presidiários que vivem nos presídios físicos reais. No nosso país nós temos mais de 200 milhões de brasileiros, né? E a pior coisa é que são milhões
de presidiários emocionais, né? Que são presos nas prisões mentais, desta lista aqui que eu falei para vocês. Preso em relacionamento, né? Preso em relacionamento absurdos, presos, né? Em coisas absurdas que acontecem na família, preso num trabalho que vai te sacrificar a vida inteira, a tua mentalidade, o teu corpo físico, sem prosperar, preso na pornografia que muitos vivem, preso na pornografia, né? Em grupos pornográficos, nessa ilusão carnal, preso em ideologias, né? Ideologias, né? De gênero, de religião, de política, né? Preso em ideologia política, se deixando prender nessa ideologia e sendo ofensivo em um monte de coisas que acontecem, né? E preso em religiosidade, né? Em religiosidade. Isso também é uma das grandes coisas e graves coisas que acontecem com a maioria das pessoas, né? Então, as prisões emocionais, né? São muitas, né? E grande porcentagem da população vive nessas prisões emocionais, né? Eu quero dizer para você que a sua liberdade, né? Física, mental, espiritual, só depende de você. Unicamente depende de você. Quero dizer para você que você é dono do poder, de um poder mental muito grande, um campo magnético muito grande em volta de você. E que você pode tudo. Então quero dizer para você essa frase que muitos dizem: você pode realmente tudo com aquele que te fortalece, né? Quero dizer para você que basta você parar, pensar e refletir, né? Naquilo que realmente você é, né? Basta você entender a sua real identidade. E a sua identidade é imagem e semelhança, né? Que depois disso, então, você vai caminhar, prosperar, né? Através do seu propósito, né? E eu quero te dizer também que, primeiramente, você tem que se identificar a si mesmo. O seu propósito se trata de você mesmo, né? Se trata da confiança que Deus te deu de aqui viver, e se trata de você mesmo primeiro, para depois então você transbordar, né? Você testemunhar, você agir em prol então dos outros também. E isso tudo de uma forma verdadeiramente livre. E para terminar, eu quero dizer para você que é um compromisso seu, é um compromisso nosso, né? Ser governante, ser representante do Senhor, é um compromisso nosso seguir a Cristo verdadeiramente, ser livre seguindo a Cristo verdadeiramente, né? Porque Ele ainda se sacrificou, né? Para nos salvar, para nos justificar, para nos perdoar. Então eu digo, quanto antes, perceba a sua identidade, perceba a sua liberdade,
né? E então começa a viver o seu propósito. Desejo a todos vocês um dia, então, excepcional de liberdade, exercendo o governo, exercendo o seu propósito. Em nome de Jesus, já é, meus amigos, já é.